Pronto, agora eu vou te colocar como anfitriã de novo, desculpa. É que não tinha colocado para. Imagina. Pronto. Agora, tenta aí nesse botão. Isso. O Eu? botão verde. Isso. Aí, se você quiser colocar tela cheia, você sabe. Ou assim também pode ser. Como você achar Assim? melhor. Isso, pode ser. Assim tá melhor. Pronto. É, Tudo bem. pode, pode começar. Boa tarde a todos. Obrigada, Fernanda, pela oportunidade. Meu nome é Luana, eu sou doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp. Hoje eu estou propondo uma leitura do romance Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Muito feliz, né, com essa oportunidade de a gente poder estar falando sobre nonsense, enfrentar alguns temas importantes na literatura, como é o caso do estranhamento, do alheamento e de como isso se materializa na linguagem. Avançando, eu coloquei aí alguns tópicos para a gente começar a nossa discussão. Então, para quem não conhece, Perto do Coração Selvagem é um livro publicado em dezembro de 1943. Alguns confundem com 1944, mas enfim, a gente está falando de uma jovem Clarice Lispector de apenas 23 anos de idade, o que para mim é muito assombroso, né? Jovem, essa garota praticamente está escrevendo um livro como esse. Então, é seu romance de estreia, que, querendo ou não, já chamou a atenção de vários críticos, como é o caso do próprio Antônio Cândido, que viu nela aí grande potencial justamente por causa disso. A gente poderia utilizar aquele termo da literatura do Bildungsroman, o romance de formação, mas eu penso nessa obra como uma espécie de dupla formação, porque aí a gente está falando da protagonista Joana. Então, como o simpósio hoje era sobre infância, eu vou me deter na fase infantil dela, que é justamente o ciclo inicial do livro, mas a formação da própria Clarice, né, que querendo ou não é uma menina, uma jovem, uma mulher muito jovem aí, no momento da escritura dessa obra. Bom, a Joana ela passa por vários problemas ao longo da obra, né, sem querer dar alguns spoilers, mas a gente está falando de algumas características que conversam aí diretamente com o modernismo. É uma jovem muito diferenciada, já desde a infância, então a gente vai observar algumas passagens daqui a pouco com as leituras. Então, eu propus aí alguns tópicos de a gente pensar, por exemplo, como em questões como isolamento, a introspecção, tudo isso que nos guia, né, aquelas vertentes do intimismo, do psicologismo tão comuns na Clarice, mas que ela já desenvolve aqui nessa obra inicial dela. Gente, a obra de estreia dela, realmente, ela tinha 20 e poucos anos de idade. Bom, Joana é uma moça que passa por luto traumático, né? Então, uma das minhas propostas hoje, justamente com o famoso, famigerado fluxo de consciência, é tentar identificar alguns sintomas psicanalíticos na própria Joana, o porquê de ela se expressar assim. Então, eu acho que no primeiro momento, quando ela perde o pai, ela passa por vários processos. Primeiro, o abandono da mãe, então ela mora com o pai na fase infantil, e depois ela perde esse pai, ela é obrigada a morar com os tios. E a tia trata ela muito mal, o tio, mais ou menos. Ela tem uma preferência pelo tio, mas a gente está falando num primeiro momento de dizer o difícil. E ela desenvolve algumas patologias ao longo da obra que chega à esquizofrenia, né, uma polifonia dentro da cabeça dela, são várias vozes, que seria quase como dizer o indizível, ou quase o impossível. Então, a gente não vai chegar nessa etapa porque eu gostaria de analisar justamente o início disso, que é a fase infantil dela, porque então que ela chegou onde chegou, porque onde começa justamente essa questão da linguagem nonsense dela. Em todo caso, é um livro que trata do protagonismo feminino, porque no final a gente tem essa noção da linguagem como liberdade, que é aquela metáfora dela, assumir o cavalo, né? Ela monta no cavalo e sai livre, sendo que então ela não depende mais das convenções sociais, dos julgamentos sociais, desse crivo pelo qual ela passou durante toda a vida. Então, se ela tinha essa dificuldade de se expressar ao longo da obra, a gente vê que isso no final meio que ela se liberta, né? Essa questão da liberdade eu acho importante na obra. Tudo bem até agora? Eu vou avançar aqui para o fluxo de consciência, né? Então, coloquei aí do lado a imagem do senhor James Joyce, porque a gente não conseguiria falar de Perto de um Coração Selvagem sem abordá-lo, especialmente porque a epígrafe desse livro é extraída de um livro chamado Retrato de um Artista Quando Jovem, de 1916.
Então, Clarice Lispector não só estava ingressando na carreira literária dela, como conversando, dialogando com o automodernismo europeu da época. Então, a gente já vê aí uma certa afinidade que ela manifestava em relação a esse autor específico, né, que não é despropositado, mas sim que vai guiar toda, né, essa técnica literária. Então, ela diz, quer dizer, Joyce diz por meio dela, ou ela diz por meio de Joyce, ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. E esse ele diz respeito a um personagem do Joyce, que é o Steven, que está presente tanto em Retrato de um Artista Quando Jovem, como também lá no Ulisses. Então, é um personagem reaproveitado. E esses sentimentos que tangenciam essa personalidade de Joana, indicando também essa não digo impossibilidade de se expressar dela, mas dificuldade, né? Esse abandono, mas uma felicidade consigo, é saber lidar com a própria solidão, né? E saber chegar no cerne de si próprio, isso da selvageria, porque Joana é tratada pelos outros como uma mulher, uma menina arredia, né? Difícil de ser domada, então tem essa questão também, só porque ela era diferente. Sobre o fluxo de consciência, não gostaria aqui de dar simplesmente uma aula didática e me focar tanto nisso, mas eu gosto bastante desse verbete extraído do Manual Literário do Maçô de Moisés, por meio do qual eu gostaria de apenas pontuar algumas questões importantes que dialogam com o que parece ser sem sentido, nonsense. Por que é que, quando a gente lê obras com fluxo de consciência, a gente tende a ter essa dificuldade? Porque trata-se de camadas pré-verbais antes mesmo da própria linguagem, depois desdobramento em entidades mentais. A gente começa com duas entidades, mas a Joana ela vai progredindo, né? Isso ao longo da obra, ela se fragmenta cada vez mais. E a desarticulação lógica das frases. Então, a gente precisa ter muita atenção, porque quando a gente for ler trechos da obra, tudo isso é escrito com base em gatilhos, então ela não dá nenhum aviso prévio para o leitor, ela pula de uma coisa para outra e a gente tem que acompanhar esse movimento mental da própria personagem. Avançando aqui, então, eu propus uma breve linha do tempo do fluxo de consciência, de como ele foi utilizado ao longo da história literária mundial, né, sem se focar tanto na brasileira ou na europeia especificamente, apesar de que aqui tem exemplos mais europeus. E também poderia colocar vários outros, né, a própria Clarice aí no meio, a Virginia Woolf, mas eu me detive nos nomes explicados pelo próprio Maçô de Moisés naquele verbete já comentado. Então, destacando alguns momentos importantes, nós temos aí já no finzinho do século XVIII, para ver como que a coisa era moderna, já antecipada em Lawrence Sterne, um escritor irlandês, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, que a gente já vê, se não o fluxo de consciência propriamente dito, o engatinhamento disso, né, os preâmbulos. Depois, Eduardo Dujardin, com Os Loureiros Estão Cortados, de 1888, e o Ulisses, do James Joyce, de 1922, já aludido por mim, né, já comentado anteriormente, mas colocar isso numa linha do tempo é interessante a gente ver isso em perspectiva, né, como que autores diferentes estão pensando isso em épocas diferentes e, querendo ou não, os exemplos coincidiram cada qual com seu próprio século. E pontuando também, né, situando Perto de um Coração Selvagem, de 1943, um pouquinho depois do Ulisses, algumas décadas só depois. Bom, para não me estender tanto, o importante é analisar a Joana, especialmente na fase infantil dela, a expressão linguística dela. Então, eu gosto muito também desse trecho que é da pesquisadora Rosisca de Oliveira, que está presente no prefácio da edição que eu li, da editora Rocco. Então, vou ler para vocês. Joana, desde pequena, é vigília. Então, quer dizer, por isso, então, o nonsense, que é essa linguagem um pouco do sonho, a gente não saber bem onde ela está, né? Um meio termo, uma espécie de limbo. A alma atribulada, atenta ao mínimo movimento de tudo que vive, respirando no fôlego do íntimo movimento de tudo que vive, respirando no fôlego do mundo. Quer dizer, uma personagem sobrecarregada, que pensa que deve sentir tudo, né? Essa questão de... ela está sempre numa espécie de êxtase. Convivendo com o invisível pensamento sem repouso, de cada pergunta a cada coisa sua razão, de ser mais secreta, cria em torno de si uma camada impenetrável de incompreensão que a afasta da gente comum. Então, o que para os outros pode parecer não sei, para ela fazer total sentido. Ela cria uma linguagem própria que funciona para ela.
Joana não consegue ignorar-se nem a tudo que a cerca, suas alegrias de mulher adulta, sua liberdade mesma, provém de percepções que estão aquém do pensamento, que aí a gente vai vendo como que Joana se confunde com a própria Clarice, fica parecendo que está falando um pouco da própria escritora. Saber que a terra embaixo dos pés é tão profunda e secreta que não há entendimento que dissolva o seu mistério. Ouvir a música que vibra como pensamento e ver que as coisas trazem a marca da existência, descobrindo que tudo é um, o mar, os bichos, ela mesma, e que isso não se explica sem justamente destruir a essência desse tudo é um. Convivemos com ela na alternância do tempo, transfigurado em infância e adolescência, nas águas do banho, casamento e separação. Tem algumas coisas, alguns elementos que se repetem ao longo do livro, como é o caso da música no casamento, esse banho na banheira, na casa da tia, que era uma coisa meio controlada também, a descoberta do corpo dela. Tempo jogado como se fosse num calidoscópio de uma mulher casada que espera a saída do marido, como se estivesse apenas sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver. O fluxo da infância, ela precisa retornar para isso. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só, reencontrando a escuta das coisas, já que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível e da existência. Então, Joana, ela parece ter uma expressão nonsense pelo fato de que ela abstrai a linguagem nas sensações. Então, para ela, tudo vem por meio da escuta, da música, da audição, ou então da visão, são elementos muito importantes no livro. Joana não é simplesmente uma mulher, é o feminino em carne viva. Face, né, aos homens fala uma língua ininteligível, né, o que a gente chamaria supostamente de nonsense, dizendo sentimentos desencontrados que enlouquece a bússola que norteia o masculino pelos valores do conhecimento e do reconhecimento. Para o marido, Joana é uma exigência de expansão, de superação de si, uma aprovação para o amante, um susto e um fascínio. Para ambos, uma estrangeira. E aí, pessoal, eu preciso falar desse mundo de Joana, a gente não vai chegar tanto na fase adulta, né, desse casamento dela com Otávio, mas entender como que isso já se manifesta desde a infância dela. Então, é o momento mais importante da minha fala em que eu proponho trabalhar com a obra, enfrentá-la e entender o quão complexa ela é no sentido dessa linguagem, por isso que ela, então, fica parecendo um pouco do nonsense para a gente, para um leitor, né, que passe desavisado, despercebido por essas coisas, mas na tentativa de decifrar esse nonsense dela, que é uma mera aparência, eu mapeei, né, alguns trechos aqui para a gente, indicando o que seria fluxo de consciência de Joana e o que seria um suposto narrador em terceira pessoa por meio desse esquema de cores, para ficar mais visualmente claro aqui para a gente, né? Então, porque o simpósio era sobre infância, nonsense e infância, eu me detive nos 4 capítulos iniciais do livro que falam justamente sobre o ciclo infantil de Joana, e tentando entender a complexidade dessa personagem. Então, o narrador em terceira pessoa é sempre quando a gente tem um verbo na terceira pessoa, né? Aquela historinha, o enredo, quando começa. Houve um momento grande, parado sem nada dentro, dilatou os olhos, esperou, nada veio. Quer dizer, Joana dilatou os olhos, a questão do olhar para ela. Só que aí, quando então a gente pula para a cor, branco, esse branco já não é mais o narrador, é Joana, porque a gente tem essa questão das percepções sensoriais, é o nonsense dela. Então, a gente está falando de uma coisa, pula para outra, é um gatilho dela. Mas, de repente, no estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar, a máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo, cheias de pressa, como uma chaleira a ferver. Esses frangos, porque ela tem uma obsessão com galinhas, ela gosta muito desse animal. Só faltava o tingling do relógio que enfeitava tanto. Então, é só onomatopeia do relógio, que também é um mecanismo sensorial dela, né? O barulho que ela se lembra. Quer dizer, a máquina do mundo funcionando, o cotidiano chamando para a vida. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo, então esse é o narrador de novo. E ao som da música inexistente e ritmada, ergueu-se na ponta dos pés, deu 3 passos de dança bem leves e alados, que é praticamente a música do mundo, né? Uma personagem muito sensível que tá... gente, tudo isso quando ela era criança, né? Então, subitamente olhou com desgosto para tudo, como se tivesse comido demais daquela mistura. Então, ela já se fartou disso, uma espécie de tédio. Oi, oi, oi. Então, essas repetições também são delas, né? Inerentes desse nonsense. Gemeu baixinha, cansada, e depois pensou: o que vai acontecer agora, agora, agora? E compreende? Quer dizer, esse compreende não se dirige para ninguém, né? Seria aquela função fática para testar o canal, alô, e você, mas esse compreende não é ninguém. Não é nem o pai dela, não é nem o leitor, não é nem ela própria, e fica um pouco nonsense, meio solto aí, mas faz parte dessa linguagem própria dela, né? De querer expressar muita coisa, uma ânsia
mas que ela não está conseguindo aqui. Afastou o pensamento difícil, distraindo-se com o movimento do pé descalço no assoalho de madeira poeirento. Aí a gente volta para o narrador. Esfregou o pé, espiando de través para o pai, aguardando seu olhar impaciente e nervoso. Nada veio, porém, nada. Difícil aspirar as pessoas como aspirador de pó. Bom, e aí, gente, o dia de Joana, eu trouxe 4 passagens aqui para a gente. Apenas as 2 primeiras estão mapeadas, né? Mais ou menos como eu indiquei ali na proposta do slide anterior. O dia de Joana começa assim: ser livre era seguir-se, afinal, e eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si, perdido, pois, o gosto de imaginar. E o dia em que chorei? Então, quer dizer, o fluxo de consciência de Joana é quando a primeira pessoa se manifesta, né? É o dia em que eu chorei, não é mais o narrador em terceira pessoa. Havia certo desejo de mentir também, estudava matemática e subitamente sentia a impossibilidade tremenda e fria do milagre. Olho por esta janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando-o sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Então, as coisas se confundem muito porque aquele homem fica muito vago, muito solto, parece nonsense, né? A gente perde o referente, a gente não sabe se é o pai, ou não, a gente não sabe se é a Joana adulta, pensando no Otávio, o marido dela, ou no amante dela, aquele homem. Quem é esse homem? Ou o professor dela, por quem depois ela desenvolve um fascínio também. Mas aparentemente isso aqui seria um momento da aula em que ela estava entediada olhando para a janela. Ela não teria como saber dos homens posteriores da sua vida, né? A não ser que fosse ela adulta pensando nas coisas do passado. Sinceramente, eu vivo. Quer dizer, então pouco importa quem sou. E a gente também fica se perguntando quem é ela, quem é esse homem, né? Porque a linguagem vai se perdendo sem essas referências. Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de Bach e perco a inteligência. Estudo cromático de Bach, quer dizer, cromático tem a ver com cor, e Bach é um compositor, então ela está fazendo uma sinestesia aqui, juntando a cor, né, com a audição. Ele é frio e puro como gelo, no entanto, pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, ou seja, eu não sei se, mas não importa. Encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Então, essa angústia da incomunicabilidade. Sobretudo, tenho medo de dizer. Porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Então, essa angústia, porque se ela falar, ela vai se tornar o que ela fala, né? De tão importante é que a linguagem vai se tornando para ela. Mas, sobretudo, de onde vem essa certeza de estar vivendo? Não passo bem, pois ninguém se faz essas perguntas. E ela tem consciência de que isso é meio atípico para qualquer pessoa, né? Ninguém se perguntaria muito sobre isso, não. Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única e irredutível, a da existência. E abaixo de todas as dúvidas, o estudo cromático, ela volta para isso. Sei que tudo é perfeito, porque seguiu de escala a escala o caminho fatal em relação a si mesmo. Nada escapa à perfeição das coisas. É essa a história de tudo, inclusive a dela. Então, por que falar de perfeição numa obra que parece nonsense? Porque tudo, na verdade, é muito bem arquitetado, né? Por meio desse mapeamento, a gente enxerga que o que aparentemente era nonsense, na verdade, é por engenharia. Bom, aqui abaixo eu coloquei apenas uma observação, a de que é nesse capítulo, Dia de Joana, que ela começa a ouvir a mulher da voz, ou seja, é aqui que ela começa a desenvolver uma espécie da esquizofrenia, daí é que a gente não sabe mesmo quem é essa mulher da voz, se é ela ou não, né, se é uma vizinha ou não, se é Lídia, uma suposta amante do marido dela no futuro ou não, mas enfim. Preferi começar pelo mais difícil, que é esse mapeamento, para finalizar com o mais fácil. Então, estes próximos 2 capítulos, depois de tudo que a gente já explicou, a gente está entendendo melhor um pouco quem é essa Joana. Então, mais um capítulo seria um dia. Mas ela não dormia, é que entre fechando os olhos, deixando a cabeça de lado, valia um pouco como se estivesse chovendo. Então, essa questão meio até do Fernando Pessoa da chuva oblíqua, a chuva como a água é uma coisa importante para a Joana. Tudo se está cortando um pouco aqui para mim, mas de leve, né? Levemente. Assim, quando ela deitasse e puxasse o lençol, estaria mais acostumada com dormir e não sentiria o escuro pesando sobre seu peito. Então, é uma menina já traumatizada desde a infância. Ela tem medo da chuva, ela tem medo do abandono, ela tem medo que o pai vá puni-la, né? Como é aquela questão dela estar dançando e ela percebeu que o pai sequer reparou nela. Hoje, então, que ela estava com medo de Elsa. Elsa é a mãe.
Então, assim, Elsa é um fantasma na vida dela, né? Porque Elsa a abandonou, ela vive com o pai. Mas não se pode ter medo da mãe. A mãe era como um pai. Enquanto o pai a carregava pelo corredor para o quarto, encostou a cabeça nele, sentiu o cheiro forte que vinha dos seus braços, dizia sem falar, não, não, não. Então, essa repetição, para animar-se, pensou, amanhã bem cedo ver as galinhas vivas. Então, a empatia que ela sentia muito mais pelos animais do que pelos próprios seres humanos. Dos seres humanos, ela tinha medo, inclusive dos mais próximos, supostamente, ocupando essa função parental aí, tanto o pai quanto a mãe. O último trecho da obra que eu trouxe para a gente ler, estou quase finalizando a minha exposição, se chama O Passeio de Joana. A gente vê que são títulos, todos eles já muito genéricos, todos eles, não vou dizer nonsense, mas assim, sem referente, a gente vai se perdendo no meio disso, porque é o pai, depois um dia, o dia de Joana, depois o passeio de Joana, a não ser que a gente tenha essa estrutura preposicionada de Joana para indicar que é dela, às vezes a gente fica meio perdido. Agora, diz assim, não podia acalentar-se dizendo, isto é apenas uma pausa. A vida, para mim cortar um pouquinho aí, deixa eu ver se eu... A vida depois virá como uma onda de sangue, lavando-me, umedecendo a madeira crestada. É, ou seja, aqui de novo, essa mudança de registro não podia acalentar-se dizendo ao narrador em terceira pessoa com esse pronome ser, né? E a Joana depois, eu não podia. Não podia enganar-se porque sabia que também estava vivendo e que aqueles momentos eram o auge de alguma coisa difícil, de uma experiência dolorosa que ela devia agradecer, quase como sentir o tempo fora de si mesma, abstraindo-se. Então, uma das formas de ela enfrentar as várias dificuldades que ela vai passar pelas quais ela vai passar ao longo da vida, se abstrair nessa linguagem, sentir o tempo fora de si. Ela não era obrigada a seguir o passado e, como a palavra, podia inventar um caminho de vida. Ou seja, a liberdade, que é quando então ela vê que aquilo que os outros consideravam estranho nela é a própria forma de libertação dela. Dentro de si, que essa resposta está dentro de si. Ela que não sabe explicar quem ela é, dentro de si era como se não houvesse a morte, como se o amor pudesse fundi-la, como se a eternidade fosse a renovação. E aí, isso só na infância, tá? Porque depois disso, então, é que ela vai para casa da tia, o pai falece, ela tem que ir para casa da tia, que foi outra observação que eu coloquei aqui embaixo, a tia, que já é um próximo capítulo, infelizmente eu não vou abordar, já que a proposta é trabalhar com a infância, mas eu diria que a infância de Joana já explica muito bem o resto da vida dela, né? E não só isso, essa etapa final da minha exposição se chama Freud Explica, porque foi quando eu tentei, né, aproximar alguns conceitos psicanalíticos com essa realidade de Joana, como que essa personagem foi construída, sem querer fazer mais ou menos o que a gente chama de roman à Cleo, romance de chave. Ah, tal coisa lá na obra indica necessariamente isso, até porque, né, me falta um conhecimento biográfico da própria Clarice para ver se ela estava lá se debruçando sobre os estudos de Freud e traçar esse paralelo, né, linha a linha. Não é bem isso, mas é apenas indicar a proximidade de uma obra como essa, uma obra de uma jovem de 23 anos, com conceitos que até então estavam em voga e explicar o porquê, então, de essa obra. Dialogar com o fluxo de consciência e com o nonsense proposto na aula de hoje, proposto pelo evento de hoje, o simpósio de hoje. Bom, então, o principal seria das Unbewusste, ou inconsciente, né? Aí eu trago a definição que o inconsciente é como uma segunda consciência, um grupo psíquico à parte, que tem leis próprias de associação, baseado no retorno a traços minêmicos, retorno que a gente vê repetição o tempo inteiro nela, né? Oi, 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 não, 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 e que são admitidos pela consciência porque sofrem o repúdio da moral. Então, lá em Joana, eu vejo isso na relação do abandono com a mãe, né? O apreço pelos animais, ela gosta muito de não só galinhas como cavalo, no final a gente vai ver isso. Der Wunsch, o desejo, e der Trieb, a pulsão. O desejo também é deformado, realizado de uma forma alucinatória, daí o estranhamento, a pulsão está ligada a uma fonte que é sempre uma fonte corporal, particularmente as membranas. Então, no futuro, a Joana, ela desenvolve uma atração pelo professor dela. O tempo inteiro o livro fala sobre olhos, né, pestanas, essas membranas dela também. De Übertragung, a transferência. Todos os sintomas neuróticos surgem porque existe um processo de negação no interior do eu, autoanulação. Isso é bem importante, porque a Joana nem sempre é livre. Ela passa uma vida inteira de abdicação, sacrifício, sofrimento e repúdio dos outros para entender que, na verdade, o problema não estava
em si, né? Ela não era problemática, ela era apenas diferente. Então, por exemplo, na infância da Joana, não deu para a gente falar disso, mas ela tem uma amiguinha chamada Ruth, que a gente não sabe se é imaginário ou não, se ela conversa com a própria Ruth, se já é o desdobramento dela, né, no tal do id, ego, superego, se já são essas duas entidades, três, quatro, não sei quantas mais, que ela vai criando para conversar consigo própria ou com os outros. O marido Otávio, a traição com o desconhecido, tudo isso também tem a transferência, ela está sempre jogando a responsabilidade para o outro, né? Ela tem uma dificuldade de assumir as coisas por si só. De Unverdrängung, que é o recalque primordial, o recalque que dá origem ao inconsciente, o primeiro recalque que depois se repete no recalcamento e no retorno do recalcado, esses retornos que para ela sempre vão voltando. Isso está especialmente na expressão infantil, deixar até sublinhado porque dialoga com o nosso simpósio. É uma operação inconsciente, entra na latência, às vezes é esquecer a amnésia do infantil, não se lembrar dos primeiros momentos de vida, como é o caso da chuva, da professora dela, aquele momento na sala de aula que ela tá tudo menos presente, né? A professora é o que menos importa, ela precisa olhar para fora na janela e só esse ato de olhar para fora já é um vislumbre, parece, do futuro dela. A gente fica sem saber se é ela na sala de aula olhando para o futuro ou se é ela no presente olhando para o passado. Ou seja, a janela já é uma metáfora aí para muita coisa. Das trauma, o trauma e de Nachträglichkeit, a retrospectividade, todo trauma é o que é revivido depois. Então, a atração pelo professor, né? Novamente, essas coisas que se repetem. E, por fim, para a gente encerrar nossa discussão, das Unheimliche, que é o estranho, o inquietante, é uma obra muito inquietante, né? Essa, Perto de um Coração Selvagem. Eu não sei se eu estou falando para uma plateia, para um público que já teve o prazer de ler essa obra. Não me julgo grande conhecedora da Clarice, mas algumas coisas dela eu já li sim. E com o que eu tive contato dela, olha que eu já li A Paixão Segundo GH, esse livro, para mim, dela, continua sendo, até hoje, o mais inquietante. É um livro muito desestabilizador. E muito por conta dessa personagem Joana, da força inerente que ela tem, e da linguagem dela, como as coisas são manifestadas na obra a partir dos poucos exemplos que a gente leu. Então, o estranho, né, o não familiar, é tudo aquilo que é assustador, que provoca medo, angústia, horror, sinistro, perturbador, que também com isso trazem outros sentimentos, como é o caso de Youngster. Já estava na literatura fantástica de Hoffmann, né, do século XIX. Ou seja, o que é familiar, porém, está reprimido. Então, o que eu acho que essa obra traz de mais importante para a gente, concluindo aqui minha fala, desculpa se eu tomei muito tempo de vocês, é essa questão de Joana que ela precisa entender que o problema não é ela, que apesar do julgamento externo, ela tem uma linguagem própria, apesar de ser diferente. Então, o que é não familiar para os outros, o que é estranho e inquietante, é a própria forma de libertação dela. A relação com o tio e com a tia, que aí está justamente nessa função, é quem vai ajudá-la nessa formação, na transição da infância para a fase adulta dela. Então, a tia, ela é uma víbora, é uma espécie de megera para ela mesma, né? Vai privá-la de várias coisas, vai julgá-la, né, o tempo inteiro, que ela precisava se adequar à sociedade, uma espécie de castração. E o tio, ele vai tentar ser mais sensível, até porque ela acabou de perder o pai. E aí, diante de tudo isso, no final a gente enxerga Joana montada num cavalo, indo rumo em direção ao desconhecido, porque ela meio que já se libertou, né, de tudo isso, ela já não precisa ficar mais prestando contas para ninguém. Então, a conclusão seria a de que Joana não se deixa domesticar por ninguém, ela volta para o seu estado original de selvageria. Estar perto do coração é estar perto da selvageria no sentido da essência. Não que isso precise ser ruim necessariamente para os outros, ou estranho ou sem sentido. Precisa fazer sentido só para Joana. Bom, e aí estão as minhas referências bibliográficas. Eu agradeço imensamente a Fernanda e a todo o pessoal do evento pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação e muito interessante a sua proposta e com certeza muito instigante. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, só uma comentário que eu achei interessante, essa outra abordagem do nonsense em relação à obra de Clarice. Eu já li a obra, mas nunca pensei por esse lado. Uma pessoa que quis comentar que nunca viu esse ponto de vista da obra da Clarice Lispector pela via do nonsense, né? Então, ela achou muito interessante você fazer essa apresentação, essa entrada pela obra da Clarice Lispector pelo nonsense, né? Que é uma coisa nova, né? Uma coisa que
A gente não vê muito. Ah, obrigada. É uma oportunidade mesmo de a gente estar falando sobre uma obra pouco conhecida da Clarice, né? É, Eu acho que muito se fala sobre A Hora da Estrela, sem desprestigiar nem um pouco, porque são baitas obras, uhum. mas... Gente, 23 anos de idade, eu não me conformo. Ela escreveu isso com 23 anos de idade. E você quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então eu vou encerrar aqui a mesa, tá bom? Tá bom, eu agradeço a todo mundo mais uma vez. É muito instigante a gente poder estar falando de uma coisa tão importante para a literatura, né? E esse enfrentamento que exige, né, obras desse tipo e força a gente a pensar nessas relações. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, licença.